Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Mello. Na nossa terceira videoaula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com as transformações básicas. São elas a translação de um objeto, a sua rotação, a modificação da escala e também iremos aprender hoje a trabalhar com os modificadores. Muito bem, para que nós possamos transladar um objeto aqui em nosso 3D View, esta área, de trabalho que a gente dispõe aqui no Blender, basta que cliquemos com o botão direito do mouse no nosso objeto e apertemos G. Então, movimentando o mouse, o nosso objeto irá acompanhar este movimento. Para nós cancelarmos esta translação, basta apenas que nós cliquemos com o botão direito do mouse e ele retorna para a sua posição anterior. Agora, caso nós queiramos realmente modificar a posição deste objeto, clicamos novamente aqui em G e o transladamos para uma nova posição e clicamos com o botão esquerdo do mouse para que esta operação seja realizada. Caso queiramos retornar ao passo anterior, basta apenas darmos um Ctrl Z para desfazer a operação feita anteriormente. Muito bem, caso queiramos movimentar este objeto em um eixo específico, em uma direção específica, basta apenas que cliquemos nesse objeto com o botão direito do mouse, apertemos G para a translação e que nós escolhamos agora um eixo. Por exemplo, caso queiramos movimentar este objeto no eixo Z, basta apenas clicarmos em G para a translação e em Z para escolher o eixo na qual nosso objeto irá se movimentar. Então, aqui no caso, apertei a tecla Z e uma linha, um eixo na direção vertical aparece. Nós podemos agora restringir esse movimento apenas a essa direção. Então, vejam aqui, movimentando o mouse para cima e para baixo, ele apenas vai se movimentar na direção Z. Não, mesmo que, no caso, nós movimentemos o ponteiro do mouse aqui para a esquerda e para a direita, o movimento fica restrito ao eixo Z. Muito bem. Cliquemos então com o botão direito do mouse e o nosso objeto irá retornar à posição anterior e... Muito bem. Então agora, se quisermos movimentar esse objeto na direção Y, apertemos então o botão G e Y para que ele se movimente apenas na direção Y. Caso queiramos que ele se movimente no eixo X, basta agora apenas apertar o botão X e este objeto irá se movimentar no eixo X. Apertamos então o botão esquerdo no mouse para confirmar a modificação na sua posição e esse objeto irá ser locado na posição escolhida. Bem, senhores, essas operações elas também podem ser realizadas por meio de manipuladores. Existem basicamente 3 manipuladores. Como vocês podem ver aqui no nosso cabeçalho, no header, existe um símbolozinho indicando a existência de manipuladores. Como vocês podem verificar, Use a 3D Manipulator. Então, cliquemos com o botão esquerdo aqui neste símbolo e, como vocês podem ver, aqui inicialmente já é ativado um modificador de setas, ou seja, este modificador ele serve para transladar o nosso objeto no nosso 3D View, efetuando a mesma função da tecla de atalho G. Então, se, por exemplo, escolhermos aqui o nosso eixo X, que é o eixo vermelho, e pressionarmos o botão esquerdo do mouse, nós podemos movimentar esse objeto no eixo Y. No caso, apertando o botão esquerdo e pressionando o mesmo sobre a seta verde, o nosso objeto ele se movimenta no eixo Y e o mesmo ocorre para o eixo Z. No entanto, se quisermos realizar a rotação desse objeto, podemos fazer esta ação escolhendo este manipulador de rotação. E nós podemos, efetuando o mesmo processo,
girar o objeto, colocando o nosso ponteiro do mouse sobre o nosso manipulador do eixo desejado. Então aqui nós estamos girando este objeto, né, no eixo X, no eixo Z e no eixo Y. Muito bem. Vale ressaltar ainda, senhores, com relação às vistas, que nós podemos navegar sobre esta interface utilizando o botão Scroll, ou seja, aquela pequena rodinha do nosso mouse, e é dado um close, ou a nossa vista se afasta do objeto. Podemos também pressionar o botão Scroll e movimentar o nosso mouse. E como vocês podem verificar, podemos navegar por todas as direções aqui de nossa área de trabalho, do nosso 3D View. Bem, senhores, esta foi a nossa terceira videoaula. Se Deus quiser, nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais.